Som. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero enfatizar alguns avisos importantes que nós não destacamos no começo, mas é importante destacarmos agora. Culto de oração amanhã às 19h30. Então todos estão convidados a estarem conosco orando e intercedendo pelos seus entes queridos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em necessidades. Amanhã, então, às 19h30, nós estaremos aqui em oração. E também, na última sexta-feira deste mês, dia 27, nós teremos o culto de vigília de oração, das 19h30, e nós vamos nos estender um pouco mais até as 22 horas. Então, das 19h30 às 22 horas, nós teremos, então, o nosso culto de vigília. Amém? Também outro aviso importante, dia 12 de novembro, a ceia de novembro será celebrada no dia 12 de novembro. Okay? Então marque na sua agenda. Ceia de novembro, 12, dia 12, domingo do dia 12, da parte da manhã e na parte da noite. E na parte da manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos a nossa Assembleia Geral Extraordinária, para a eleição da diretoria dos anos 2024 e 2025. Então, dia 12 de novembro, teremos eleições em nossa igreja, na parte da manhã, a partir das 9 horas. Primeira convocação, às 9 horas, então, nossa escola bíblica dominical estará suspensa, viu, pastor Eduardo? Nesse domingo do dia 12 de novembro, por termos, então, essa assembleia. Então, marque na sua agenda também. Se você quiser concorrer a um dos cargos da diretoria estatutária, você pode se inscrever através da nossa secretária, a Rose, tá bom? Você pode dar o seu nome. Se você quer concorrer para primeiro presidente, segundo presidente, desculpa, primeiro não, primeiro sou eu. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, relator da comissão de exame de contas e 3 auxiliares do exame de contas. Se você se interessar, entre em contato com a Rose e dê o seu nome. É uma autoindicação, não é para você indicar outra pessoa, tá? É para você se indicar, né, para um desses cargos. Basta ser membro da nossa igreja há 2 anos e maior de idade, obviamente, para responder civilmente pelas atribuições que são inerentes aos cargos, tá bom? Então, você já pode fazer essa sua inscrição. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E vamos tratar hoje da vida cheia de Cristo. A vida cheia de Cristo. Colossenses 3, de 1 a 17. Na minha versão está assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Em tudo que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Todos nós, pelo menos a maioria de nós, pensa em um alvo para a nossa vida. Nós sabemos que nós não temos o controle do tempo da nossa vida, mas fazemos uma projeção e imaginamos o lugar que nós queremos alcançar, o ponto que nós queremos atingir em nossas vidas pessoais. O que é o melhor para nós, o que está dentro do nosso coração para alcançar esse alvo. Na vida cristã também temos um alvo, que não pode ser diferente para o crente da vida que ele tem na sociedade. Na vida cristã, o nosso alvo é uma vida cheia de Cristo. Esse é o nosso alvo. Enquanto aqui vivermos nessa terra, nós não temos o controle do nosso tempo, nós temos que almejar chegar à estatura completa do varão perfeito que é Cristo Jesus. E para isso acontecer, nós precisamos ter uma vida cheia de Cristo. E Paulo está nos ensinando isso no capítulo 3 de Colossenses. Como viver uma vida santa, como viver cheio de Cristo. E eu quero então aqui rapidamente trazer a vocês 3 lições sobre como viver cheio de Cristo. O que é a vida cheia de Cristo? A vida cheia de Cristo, em primeiro lugar, é uma vida voltada para o alto. Então veja só, nos versículos 1 a 4 você tem isso. Ele diz, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Do alto, no lugar onde Cristo está sentado. Cristo está sentado à direita de Deus. Então, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Então, a vida cheia de Cristo é uma vida cujos pensamentos estão voltados para o alto céu. Nós não estamos presos às coisas da terra. Estamos presos, sim, àquilo que nos leva para o lado de Cristo Jesus, que está assentado à direita de Deus, como está escrito aqui, onde Cristo está assentado à direita de Deus, exercendo sua autoridade e seu poder. Então, o que é que deve ocupar a mente do crente, a mente daquele que quer ter uma vida cristã, uma vida cheia de Cristo? Coisas do alto. Paulo ensinou isso na sua carta aos Filipenses, quando ele escreveu no capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, esse é o recado. Nós que queremos ter uma vida cheia de Cristo, temos que mudar o padrão dos nossos pensamentos. Não pensarmos nas coisas terrenas, como ele colocou aqui. Vocês devem pensar nas coisas do alto, versículo 2, e não nas coisas terrenas. E onde é que nós podemos ter uma ideia do que sejam as coisas da terra? Na mesma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 9 e 19, ele diz assim: o destino deles é a perdição, está falando a respeito dos ímpios. O seu Deus é o estômago deles, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Então você tem uma ideia aqui da natureza das coisas da terra. É tudo aquilo que diz respeito às nossas paixões, ao nosso egoísmo, ao materialismo, aquilo que nos distancia de Deus. Há pessoas, mesmo dentro da igreja, que têm suas preocupações muito mais voltadas para as coisas da terra do que para as coisas dos altos céus. Estão muito mais preocupados com a sua vida pessoal do que engrandecer ou glorificar a Deus através da sua vida pessoal. Estou falando na primeira pessoa do plural, né? Estou me envolvendo também. Nós precisamos, se quisermos alcançar esse alvo, que é a vida cheia de Cristo,
Nós precisamos ter uma vida voltada para Cristo, voltada para as coisas do alto céu e não as coisas da terra, não as coisas materiais. Nós não vamos abandonar as coisas materiais porque nós precisamos delas. Nós precisamos do nosso emprego, nós precisamos do nosso sustento, mas nós não vamos colocar o nosso coração nessas coisas. O nosso coração deve ser devotado a tudo aquilo que diga a respeito ao reino dos céus. Aliás, Jesus vai ensinar isso muito bem no Sermão da Montanha, quando ele fala a respeito da ansiedade, não é? Quando ele diz a respeito daqueles que estão preocupados com beber, comer, se vestir, e que, na verdade, deveriam confiar todas essas necessidades que são conhecidas pelo Senhor ao próprio Senhor Deus. E confiar nele, porque se ele alimenta passarinhos, se ele cuida de lírios do campo, ele vai cuidar de nós também. Então, nosso pensamento tem que estar voltado para os altos céus. Nossos pensamentos devem estar distantes das coisas terrenas, das coisas que digam respeito às nossas paixões, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Ainda assim, a respeito da vida orientada para o alto, nós temos que ter os nossos pensamentos voltados para o alto, porque nós já ressuscitamos com Cristo. Versículo de número 1. Nós morremos para o mundo e nós fomos ressuscitados com Cristo. Isso aqui é uma referência ao nosso batismo. Então, aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, morreram para o mundo no momento em que foram mergulhados nas águas batismais. E quando foram levantados dessas águas, então se tornaram novas criaturas, e ali se representa a ressurreição, a nossa ressurreição, e nós estamos participando também com Cristo da ressurreição dele. Somos novas criaturas. Exatamente porque nós somos novas criaturas é que nós temos que ter o nosso pensamento voltado para o alto céu. Esta é a razão. E também porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 3. Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A ideia aqui é de um sepultamento. Quando alguém morre, o seu corpo fica escondido na terra. Aqui nós estamos escondidos também, só que estamos escondidos em Cristo Jesus. E quando ele se manifestar, naquele grande e maravilhoso dia, nós também seremos manifestados. A nossa vida também se manifestará juntamente com ele, porque ele então na sua glória mostrará ao mundo o verdadeiro governo que deve ser estabelecido por toda a eternidade. Nós estaremos com ele. Então, por causa da nossa condição, nós já ressuscitamos. E por causa da nossa esperança de que nós haveremos de ser levantados com Cristo, nós temos que pensar nas coisas do alto. Na nossa vida diária, nós temos que pensar nas coisas do alto. Deixe de lado aquilo que aborrece a sua mente diariamente e procure aprender a lição da dependência de Deus. Lição essa que o povo de Israel não aprendeu na peregrinação pelo deserto. Aprenda a depender diariamente de Deus. O maná do céu vai cair. O pão diário cairá, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, a vida cheia de Cristo é uma vida voltada, então, para o alto, para os pensamentos voltados para o alto. É também uma nova vida. Então, versículos 5 a 11 apresenta isso. Assim, façam morrer ou matem. No original está bem mais enfático. Matem tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, Paulo admite que nós, apesar de sermos novas criaturas, a nossa santidade não é instantânea. Nós estamos num processo de crescimento. Nós estamos sendo santificados dia após dia. Ele reconhece isso. Então, embora mortos para este mundo, nós ainda precisamos fazer morrer muita coisa que ainda está em nós, que dizem respeito à nossa natureza pecaminosa. Se quisermos uma vida cheia de Cristo. Então, ele coloca aqui, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, matem. Versículo 5. Imoralidade sexual, impureza, paixão,
desejos maus e a ganância ou a cobiça, que é idolatria, ou a avareza, que é idolatria. Então nós devemos matar esses vícios que nos distanciam do nosso próximo e nos distanciam de Deus. Se quisermos de fato uma vida cheia de Cristo. Veja que aqui estão listados alguns dos problemas principais que encontramos na moralidade nos dias de hoje. Impureza, imoralidade sexual, paixão desenfreada. Os males deste mundo estão listados nesses 5 vícios que Paulo colocou aqui. Então, se nós, de fato, quisermos alcançar a vida cheia com Cristo, nós temos que matar esses vícios, matar esses erros, esses pecados que tantas pessoas cometem e estão pagando pelo prejuízo, pagando por aquilo que estão fazendo. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Veja só. Então, a ira de Deus também pode estar sobre nós, se nós estivermos praticando esses vícios, esses pecados. Porque Deus se aborrece do pecado. Ele ama o pecador, mas ele se aborrece do pecado. Então, ninguém pode ser abençoado se permanecer no pecado. Eu já disse aqui, é uma lei espiritual. Se eu estou no pecado, eu não tenho como ser abençoado. Eu não tenho como receber de Deus o milagre que eu estou pedindo. Eu não tenho como receber de Deus o livramento que estou pedindo se eu teimosamente permanecer no pecado. Então, por isso que ele diz, mate isso. Mate. Mate todo tipo de imoralidade sexual. Mate todo tipo de impureza. Mate todo tipo de paixão, principalmente aquela desenfreada, dos desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Mate, porque senão você vai estar debaixo da ira de Deus, que já está sobre os filhos da desobediência. E ainda ele coloca, vocês praticaram isso no passado, o verbo está conjugado no passado. Vocês praticaram isso no passado, ele sabe disso. Quando vocês costumavam viver nelas. Então, não deixe que isso continue a viver no seu novo modo de vida. Andar com Cristo é modo de vida. Então, no seu modo de vida em Cristo Jesus, você não deve permitir que esses vícios continuem. Você deve matar. E agora ele usa outro verbo. Ele fala, façam morrer. E agora no versículo 8 ele diz, abandonem todas essas coisas. Ele coloca outros 5 vícios. Né? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Isso diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Enquanto que o primeiro diz muito a respeito da nossa disposição interior, a primeira lista, a segunda lista é no nosso relacionamento com o próximo. Por quê? Ira. Né? Quem gosta de viver ao lado de uma pessoa irada? Quem consegue viver ou conviver bem ao lado de uma pessoa irada? Tudo explode, né? Tudo estoura. Difícil. Ele está dizendo, abandone esse tipo de vício. Outra, indignação. Outra, maldade. Outra, maledicência. A maledicência é a pior, né? Porque afasta, rompe relacionamentos, destrói relacionamentos, porque a pessoa fala mal da outra. E não se engane, a pessoa que vem falar mal de uma pessoa para você, falará mal de você para outra pessoa, porque é a prática dela. A maledicência só distancia, só separa as pessoas. Né? Então, abandone esse tipo de coisa. E linguagem indecente no falar, linguagem torpe, né? Os palavrões. Nós precisamos deixar de lado toda a linguagem indecente no nosso falar. Se queremos, de fato, uma vida cheia com Cristo. Então, nós precisamos repensar muito aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje, no meu dia de hoje. Eu tenho, de fato, abandonado esses vícios? Eu tenho, de fato, matado esses desejos impróprios em meu coração? Se eu quero uma vida cheia de Cristo, eu preciso buscar
tratar essas coisas no meu coração. Ele diz: não mintam uns aos outros. A mentira é outro grande pecado que nós observamos no nosso meio. A mentira nunca é boa. Não existe mentira branca. A mentira nunca é boa. A verdade sempre é boa. Por mais que ela doa, a verdade é sempre a verdade de Deus. A mentira é sempre mentira. E o pai da mentira nós conhecemos muito bem quem é. Pois bem, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram, já tiraram a veste, as roupas do velho homem com as suas práticas. E vocês se revestiram, ou se vestiram de novo, o que está sendo renovado em conhecimento e imagem do seu Criador. Então, a ideia é de você despojar dessas vestes antigas, que estão cheias de malícia, cheias de indignação, de maledicência, de mentira. Você se despojar dessas coisas e se revestir daquilo que é novo. E o que é novo? Essa nova vida em Cristo Jesus. Então, o que é uma vida cheia de Cristo? É uma nova vida. Percebem? É uma vida voltada para o alto e é uma nova vida. Nós somos e temos que ser diferentes daquilo que nós encontramos no mundo. No mundo nós encontramos isso, mentira, maledicência, ira, indignação, nós encontramos isso. Mas no nosso meio não há por que existir isso por causa que fomos já ressuscitados. Morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Então não há mais espaço para essas coisas no viver com Cristo. Nessa nova vida, escreveu Paulo no versículo de número 11, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, ou seja, não há diferença racial. O que está acontecendo lá em Israel e Gaza, não há diferença racial. Então, nessa nova vida, nós não fazemos discriminação racial, nem discriminação étnica. Eu vi algo tão terrível ontem na televisão. Tinha alguém que estava desprezando um trabalhador por ele ser negro. Estava desprezando. E filmaram isso. Não é? No Brasil que é um país livre. Não é? Então, na nova vida, nós não fazemos discriminação. Nós não temos espaço para isso. Não há grego nem judeu, porque o judeu repudiava os gentios, não é? Todo aquele que não era judeu era gentil. Então Paulo está ensinando, olha, nessa nova vida que nós temos que observar, que nós temos que matar, temos que abandonar esses vícios, não há espaço para discriminação racial, não há. Continua ele, circunciso e incircunciso. Ou seja, não há também batalhas religiosas. Você observa o sábado, você não observa o sábado, você come carne de porco, você não come carne de porco. Não há esse tipo de divisão. Não há nem circunciso, nem incircunciso. Porque tudo, Cristo é tudo, está em todos. Também não há diferenças sociais, bárbaros e citas. Os bárbaros eram tidos como rudes, como gente rude, que não sabia as letras, que não sabia falar o grego, que era a língua comum na época. Então eles chamavam de bárbaros. Eles chamaram de bárbaros porque os civilizados, vamos assim dizer, ouviam-nos falar bar, então chamaram de bárbaros, né? Porque não entendiam o que eles falavam. Na nova vida não há discriminação. Não há discriminação social. Como também os citas. Os citas eram um povo que era tido como um pouco melhor do que os animais. Um pouco melhor que os animais. Imagina, Maísa.
eram escravos, serviam para ser escravos. Como na Índia, né? Nós temos ali as castas, tem a última casta lá, que só serve para ser escrava. Né? Na nova vida não tem isso. Na nova vida em Cristo não existe isso. Então não há bárbaro e nem cita, mas ele coloca escravo e livre. Não há também essa distinção entre quem é escravo, quem é livre, como era na sociedade grega, na antiguidade. Somente os homens livres eram tidos como um respeito, mas os escravos não. Na nova vida não há nem escravo nem livre. Não há nem empregado nem patrão. Não há nem aquele que trabalha no chão da fábrica e aquele que trabalha na administração. Não há diferença. Não existe essa diferença. Por quê? Mas Cristo é tudo e está em todos. Essa nova vida. Essa vida cheia de Cristo. Então, eu olho para o meu irmão, eu olho para o meu próximo e não faço discriminação. Eu não vou fazer distinção. Pedro vai aprender isso lá com Cornélio, quando ele vai à casa de um centurião chamado Cornélio, que era um romano. Esse Cornélio, ele pede a Pedro que pudesse falar da palavra de Deus para ele, que ele não sabia, não conhecia. E Pedro, então, entra na casa de Cornélio, que é um gentil, que é um romano. E o judeu era impedido, era proibido de entrar na casa de um gentil. Mas ele entra, ele prega e vê que o Espírito de Deus se derrama sobre Cornélio e sobre toda a sua família. E aí ele diz, então eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se uma pessoa é rica, outra é pobre, se é por causa da cor da pele, por causa da sua etnia, por causa da sua posição social, nós não fazemos, nós não podemos, nós somos proibidos de discriminação. Então, essa é a nova vida. Então, a vida cheia de Cristo é uma nova vida. É o abandono daquilo que fazia parte da nossa natureza pecaminosa, mesmo que seja aos poucos, mas é o abandono, é o matar esses vícios para que nós possamos de fato viver com Cristo. Mas o texto ainda continua. Então, a vida cheia de Cristo é uma vida voltada para o alto, é uma nova vida e é uma vida digna de Cristo. Versículos 12 ao 17. Aí ele diz, portanto, Paulo escreve no versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, nós fomos escolhidos, fomos nós que escolhemos a Ele. Embora nós façamos aqui o apelo, o convite, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e você toma uma decisão, na verdade, quem escolheu foi Deus e não nós. E foi pela graça, porque nós não tínhamos absolutamente nenhum mérito para sermos escolhidos por Ele. Então Paulo está dizendo, olha, então vocês já são ressuscitados, vocês têm uma nova vida, a sua vida está escondida em Cristo Jesus, nós vamos nos manifestar na sua luz. Então, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, ou seja, separado, nós não nos conformamos com este mundo, Romanos 12, 1. Nós não nos conformamos com este mundo, nós somos separados no sentido de ser consagrados a Deus. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos membros não foram consagrados a este mundo, mas foram consagrados ao nosso Deus, santos e amados. Veja só, não somente fomos escolhidos, fomos separados, mas somos amados. E amados por Deus. Você é amado, você é amada. Pode ser que na sua família não tenha ninguém que chegue a você e diga, eu te amo. Pode ser difícil você ouvir um eu te amo da boca do seu filho, da boca do seu cônjuge. Mas pode ter certeza de que Deus te ama. Esse é o amor incondicional. Ele te ama. Independentemente de quem você seja, ou o que você faça, Ele te ama. E esse
povo, então, escolhido, né, santo e amado, deve se revestir. Veja, na primeira parte falou, se despojem, não é? Vocês devem se despojar de tudo, do velho homem. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Versículo 9. Agora, se vocês se despiram, vocês têm que colocar uma roupa, uma outra roupa. É isso que acontece com a gente. A gente vai tomar banho, a gente se despe, e a gente toma o banho e a gente coloca uma nova roupa. Então, vocês devem colocar uma nova roupa. Que roupa é essa? Revistam-se de profunda compaixão. Profunda compaixão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui, então, ele coloca 5 virtudes contra 10 vícios. 5 virtudes. Estão voltadas, obviamente, para o próximo. Compaixão eu sinto pelo próximo, por aquele que está diante de mim. Então, sempre a vontade de ajudar, sempre a disposição de ajudar aqueles que estão necessitados. Nós temos que ter o quê? Bondade. Termos atos bondosos e sermos benignos também. Benignidade é você desejar sempre o bem do próximo. Então, não somente o ato bondoso, mas também o desejo de ser bom para o próximo. Humildade, que é a virtude por excelência no reino dos céus. Arrogantes não entram no reino dos céus. Orgulhosos não entram no reino dos céus. Pretensiosos não entram no reino dos céus. Vaidosos não entram no reino dos céus. Quem entra no reino dos céus? Aqueles que são humildes e humildes como crianças. Essa é a grande verdade. Então, eu tenho que agir para com o meu próximo com humildade, sempre considerando o próximo, segundo ensina as Escrituras, como sendo superior a mim. Então, eu não faço valer o meu currículo para impor desprezo no próximo, para desprezar o próximo. Não, de modo algum. Eu vou lidar com o próximo como se ele fosse superior a mim. Isso é humildade. E você encontra isso em Cristo Jesus com toda certeza. Quando você lê lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Jesus, Filho de Deus, Deus bendito, Deus redentor, ele tomou a forma humana e se humilhou e viveu entre nós e nos ensinou que ele era humilde e manso de coração. Se o nosso Senhor, que é o nosso Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se apresentou como servo, como humilde, manso de coração, por que é que o seu súdito, a sua criatura, o seu filho, há de agir de forma arrogante diante do próximo, há de ser prepotente diante do seu próximo, há de ser orgulhoso diante do seu próximo? Isso é incoerente. É incoerente. Então, é necessário que nós nos revistamos da humildade, da mansidão. O que falta nos vícios, ele fala da ira. Aqui ele fala da mansidão e da paciência. Eu sei que muitas vezes é muito difícil nos nossos relacionamentos familiares, relacionamentos íntimos, nós exercermos mansidão e paciência, mas nós precisamos nos revestir disso. É difícil, talvez, no nosso relacionamento de trabalho, na nossa relação de trabalho, aí fora, mas no trânsito, mas nós precisamos exercitar isso. Vocês percebem que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais violento, muito violento. Ninguém cede, em especial no trânsito, ninguém cede. E essa cultura está tomando conta de outras dimensões da nossa vida também. As coisas estão ficando ruins porque as pessoas não estão agindo mais com senso, não estão sendo sensatas, estão agindo pelas paixões.
o que ocorreu agora no sábado passado, no dia 7, é fruto das paixões. Ódio. Ódio entre povos, não é? Esse é o resultado. Essa é a problemática. Por isso que nós temos que orar por todos aqueles que são inocentes de ambos os lados. Tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina, há muitos inocentes. Inocentes dessa guerra de ódio. E nós quase ficamos aqui também num espírito de ódio, nessa polarização que existiu e ainda existe no nosso meio. Nós não podemos manter isso. Mansidão e paciência. Sempre considerando o outro superior a nós. É disso que nós temos que nos revestir. Se queremos, de fato, uma vida cheia de Cristo. E aí, então, ele completa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que une todas essas virtudes. O que é que une a profunda compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência? O amor. E é o amor sacrificial, não é o amor de Hollywood, não é o amor do cinema, não é o amor aí paixão, mas é o amor sacrificial, o amor de Deus, que une todas essas virtudes. Nós temos que nos revestir disso. E finalmente ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Ou seja, tudo que eu for fazer, tudo que eu for escolher, eu tenho que orar. E se eu sentir essa paz que não é minha, que eu sinto que não é minha, vem do alto, então eu estou no caminho certo. Se eu tenho que decidir por A ou B, e decido por A, e eu sinto essa paz, então você pode ir. Mas se você não sentir essa paz, ore, continue orando, porque esse não é o caminho. Que a paz de Deus, então, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. E aqui ele está falando para a igreja, para nós vivermos em paz, porque o nosso Deus é o Deus da paz. E aí ele vai fechar. Tudo o que fizerem, aliás, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, habitar em nós a palavra de Cristo, que está nas suas mãos, ou está no seu tablet, está no seu celular, mas habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e mudem também o padrão dos seus pensamentos, quando ele diz, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aí eu estou no caminho da vida cheia de Cristo. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Então, antes de você tomar aquela decisão, faça uma oração e peça ao Senhor Jesus se eu posso fazer aquela ação, posso tomar aquela decisão em nome dele. Isso é sabedoria. Antes de tomar uma atitude, peça ao Senhor, Senhor, eu estou tomando essa atitude e eu posso tomá-la em nome de Jesus? Pense nisso. Porque se nós quisermos, de fato, alcançar uma vida cheia de Cristo, nós temos que observar esses passos. A vida cheia de Cristo é uma vida digna de Cristo. É o que Ele faria em nosso lugar. É isso que nós precisamos ter em nossa mente. Cristo em nós. Fui crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então eu tenho que viver como Ele. Cristão, tradução de cristão, lá no Novo Testamento, é pequeno Cristo. Nós somos pequenos Cristos, porque nós o servimos, Ele habita em nós e nós o servimos. Então, se o nosso alvo, de fato, de verdade, se o nosso alvo verdadeiro é ter uma vida cheia de Cristo, eu tenho que observar essas coisas. É uma vida voltada para o alto, é uma nova vida, é uma vida digna do nosso Senhor. Pense nisso enquanto nós cantamos.